Este vídeo aqui é tudo que você precisa saber do Brighter Shores. Depois a gente vai ver um vídeo de 1 minuto de resumo das classes. Vamos ver o que temos para anotarmos no nosso caderninho. Deixa eu ocultar aqui embaixo. Anticipated yet still somewhat hidden free-to-play MMORPG hitting early access soon, Brighter Shores. Developed by Fan Research, led by Andrew Gower and his brother Paul Gower, the minds behind Runescape, this new game promises to blend the classic RPG vibe of point-and-click adventure games with fresh and unique twists to freshen up the MMO space. Not much is known about it so far, as it's still under media embargo before early access, but enough to showcase and see what makes it so exciting. First up, the game's development journey. Andrew Gower and the indie studio Fan Research have been building this game for over a decade already, with a so far very small but passionate dev team. The work began way back in 2010 already with their brand Deixa eu new... ver isso. Caralho, 2010 ele startou. Nossa senhora. Nossa senhora, 2010. Oh, se ele tiver uma musiquinha icônica, alguém comentou no vídeo do YouTube que tomara que ele tenha umas musiquinhas massa igual Runes. Deve ser muito da hora se tiver. And innovative game engine FanForge that would be the foundation of what makes Brighter Shores stand out in a crowd of MMOs. Apparently, this custom-built engine is designed to make gameplay feel a lot smoother and immersive, avoiding delays, latency issues, or so-called tick-based mechanics like in other similar isometric games. It's built from the ground up for responsiveness, meeting up-to-date player expectations and modern controls, making it one of the more future-proof engines out there, a perfect shell for their brand new MMO. So what is Brighter Shores? It is a point-and-click adventure fantasy MMORPG inspired by Pathfinder and Dungeons & Dragons that shares similarities with other isometric games such as Albion Online or, of course, Runescape, Andrew Gower's previous big hit. It is a grand passion project for Fan Research with the apparent ambitions to freshen up the rather stale MMO space with new designs and ideas never properly implemented before, with Eu gosto de pessoas tentando coisas novas, obrigado. Andrew Gower saying, "If anything, we tried as much as possible to do things that hadn't been done before, but there are certain staples that you kind of have to have in a fantasy setting to." Ok. Mais uma vez aquele argumento que eu falei, que não dá pra saber se esse jogo vai ser legal ou não. Porque não tem comparação nenhuma, a gente vai fazer o quê? O bagulho parece Elden, The Sims e Runescape ao mesmo tempo que tem um storytelling e uma pegada single player ao mesmo tempo que multiplayer. Não dá pra gente saber o que tem aqui. Vamos descobrir. Make it work. The world of Brighter Shores is made in a grid-based system divided into smaller rooms that we'll traverse through and explore, with each room being their own sort of mini-server as far as I know, both for design and stability purposes, and despite the initial fear of this room system, it's promised to be seamless and quite elegant. As you walk around the map, it will fill out in sort of a classic RPG-style feeling of exploration and discovery. Each room will have its secrets, elements, and objects to discover, with everything having the option to be examined through their unique information cards that hide secrets and cool collections. Ah tá, tipo quando você examina um monstro. Basicamente eles estão pegando o examine do Runescape, né, e transformando em alguma coisa mais interessante visualmente do que o texto. O examine do Runescape, pra quem não sabe, no Runescape, Runescape é famoso por ser uma escola de inglês. Porque você pode dar botão direito em tudo. E ele te fala o nome da coisa, e ele te dá, você pede pra examinar, o personagem dá uma observação, né, sobre aquilo e tudo mais. Então, você consegue ter você consegue estudar qualquer coisa, qualquer elemento do Runescape. Aqui, então, pelo visto, vai ser a opção de examinar, mas em versão visual. Não tá trocando server o tempo todo não, mano. São só salas. 9 meses de escola. Olha o homem! Não, professor. Olha o homem! Muito obrigado, Brutus. A batatinha nasceu. Valeu, meu querido. 9 mesinhos já, hein? Rumo a 1 ano agora. Valeu.
collectibles for players to immerse themselves with. And don't worry, there's combat to be found too. Now, Brighter Shores is set in a fantasy world called Edothria, where players will begin as simple town guards in a city of Hopeport, where our first encounters will slowly lead us towards the ever-expanding grand story of a larger, mysterious threat affecting the entire world. Ok. Just like exploration and immersion will be a core element of the game, quests are also intended Ruberval, muito obrigado também, meu querido. 9 mesitos também, 2 batatinhas nascendo no mesmo dia. Valeu, 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 valeu. to be meaningful and well-crafted to avoid the cliché and repetitive fetch quests of many MMOs out. Com certeza as quests vão ser diferentes de tudo que quem não jogou RuneScape tá acostumado. As quests do RuneScape, se você nunca jogou, não tem como eu explicar pra você como é as quests do RuneScape, elas são incríveis. Elas são totalmente diferentes de qualquer MMO. E eu tenho certeza, ele tá falando, né, mas eu já tinha certeza. É impossível falar de RuneScape sem falar das quests. Com certeza eles vão trazer um sisteminha de quest interessante aqui. Out there, and while the embargo is still around, most closed beta participants were praising the quests found in the game, mentioning you keep getting lost in the world in a good way, and that it finally feels like playing a new game that you know nothing about and feels fun. Nice, nice. Que isso, Reni. Nice demais, nice demais. Um jogo que é bom de explorar. É isso, pô. Ah, não voltei com as legendas. Um jogo que é bom de explorar. The story and progression will be divided into so-called episodes, which is also how the development and monetization of the game is handled, which we will talk a little bit later. This more curated experience of the story is also reflected, by the way, in Andrew Gower's choice of not making the players choose their character classes from the get-go, saying, "Personally, I hate it when you start playing a game and the very first thing they ask you is an absolutely critical decision, when you have absolutely no idea how you're going to make it. So as a result, we only have to choose a class a bit later into the game from the 3 base options of a Cryo Knight, a Guardian, or a Hammer Mage." What? From the 3 base options of a Cryo Knight, a Guardian, or a Hammer Mage. Nossa senhora, ok. Fale sobre tentar coisas diferentes. O mago usa 2 tauletão, velho. Mago! Toma minha magia da pedra, seu bosta. Eu não tenho ideia de que classe é você ainda. Eu não tenho ideia ainda. Eu tô meio afim de Cryo Knight, mas eu não tenho ideia ainda. Vai lançar 7 horas da manhã amanhã. Mage. And while first impressions might be that you're choosing between traditional archetypes, Sai, tira essa you aren't bosta aí. choosing between, let's say, a fighter or a Sai. mage, but all the 3 classes will have access to magic, ranged or melee combat, and rather you're choosing between the theme and the playstyle of them, Cryo Knight using ice magic, Guardians nature, and Hammer Mage using storm magic. Combat seems to have the least amount of public information about it, while also being one of the most crucial game have the least amount of Você clica pra atacar no bicho. information about. Choose your first attack. Depois, ele vai quase que virar um bagulho de turno, né? Quase que virar. Ele vai virar meio que aqueles turno automático, tipo Blade Mistress. About it, while also being one of the most crucial game elements that's everyone interested in, but from what's available, Brighter Shores is featuring a real-time turn-based combat system similar to Runescape, or if you like CRPGs, somewhat like Baldur's Gate 1 and 2 or the new Pathfinder games, but more relaxed. Combat flows automatically and naturally, but still follows turn-based rule sets. Tá, tem aqui skills pra usar e tudo mais. É meio que ficar olhando pro bicho, aqui e ali usar 1 ou 2 skills no máximo. Ok. For mechanics and calculations that happen in the Não background. tô com saudade From Blade Andrew's Mistress. comments, gameplay is designed to be more chill and not reaction-based, but that shouldn't be confused with easy, as they still intend to have difficult content in the game, and eventually more advanced skills and many items to use for combat advantages. Exatamente o que eu me preocupo, mas ao mesmo tempo o que eu tinha certeza. Ele vai começar lento, o combate vai ser lento no começo, tranquilo, mas não significa que vai ser fácil, principalmente não mais pro endgame. É exatamente isso que eu queria ouvir.
It looks like many D&D elements will be borrowed, such as different elements, enemies having resistances or weaknesses, and combat relying on us preparing properly and having top-notch resource management of potions and items rather than twitchy, fast-paced action. So hopefully, like in traditional RPG sense, where knowledge is power. At the start, combat will be quite bare bones, so don't expect too much, even skills are to arrive only later, but you will be able to see the core Vai lançar simplão. Vai lançar simplão, pé no chão, tranquilo, vai ter um monte de conteúdo novo depois. Ok, ok. Tem profissão? Tem, várias. Morrer pra outro jogador chamado Man. Basicamente farm primeiro pra depois. Já dá pra baixar? Não sei, mano. Amanhã 7 da manhã lança, só sei isso. Quer comentar sobre isso? O que vai ter de bot nesse jogo aí, não é brincadeira. Tem bot, tem um Lost Ark, velho. O que eu ia falar? Eu vi ali que tem alguém fazendo poção. Eu já tô a fim de virar alquimista, hein, velho. Eu tenho trauma de Runescape. Eu preciso... Tipo assim, Runescape é um jogo que você não vive sem alquimia. Então, eu já tô querendo cair pra alquimia, hein, mano. E já fizemos várias news aí do PV2, mano. Já fizemos reacts news aí. foundations of combat and what everything will be built upon. So what makes this different than other MMOs? Next to questing, exploration, and combat, Brighter Shores will also have a major focus on living in the world through their vast system of professions. Just before early access, it's known to have at the very least 15 different professions. Oh! 15 numerinho pra ver subindo! Fala dele! Caralho, vamos separar nós aqui em várias profissões, hein, mano? Vamos fazer a guild oficial. Mesmo que não tenha guild in-game, vamos fazer lá no nosso Discord as separaçõezinhas pra todo mundo se encontrar nas guilds. That will interact with the world in very different ways, as there will be gatherers, crafters, and various more active roles, such as being a detective and figuring out mysteries, or a watch person, I assume, dealing with more combat scenarios. We will be able to interact with all the different professions, so we won't be limited to just one or two. In fact, it is said that the whole progression system of the world and the story is specifically set up to slowly drip feed the different activities and episodes and let the player switch in between whenever you get bored of one or you get in the mood to switch to another and do that. Ok. Pelo que eu entendi, então, eles estão... Pode ser que eu esteja exagerando aqui ou assumindo coisas demais, mas você pode ser tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Você tem que trocar. Então, tipo, você pode ser level alto de todas, mas em determinado momento você só é uma de cada vez. Ah, sou detetive, não posso fazer coisa de coleta agora. Mas se eu quiser ir lá e trocar pra coleta, agora eu sou o collector. Eu acho que é essa vibe que vai ser. Porque no Runescape, por exemplo, você pode ser tudo e tudo ao mesmo tempo. Você botou a armadura ali, botou as ferramentas de cada profissão, você pode ser tudo ao mesmo tempo. This is where I think it's worth to mention that while Brighter Shores will have a few idle activities that you can perform, there's a lot more focus on actively playing the game rather than being AFK. Ok. Não teremos tanto foco no AFK. Provavelmente pesca e outra coisa vai ser AFK, o resto vai ser um pouco mais ativo. So in this way, professions will offer a large portion of the content and the variety of them, depending on what you're interested in at the moment, or what you require for progression, as I assume some of them will be there for money making, others for crafting equipment or valuable consumables, and you will need these for tougher battles, which will be especially valuable if resource management will be important. Then we arrive to monetization. Brighter Shores will be a free-to-play MMORPG with a premium pass model. This means the core and the base content of the game will be completely free. This is already advertised as hundreds and hundreds hours of content you can enjoy, and for those who like the game and wish to progress further to the newest and newly released content... Teoricamente o Runescape, o conteúdo gratuito, o Runescape garante 10.000 horas de conteúdo gratuito. Teoricamente. Na prática ele garante aí umas 50 horas, ou se você não sabe jogar, talvez umas 100 horas. You will have to purchase a premium pass
Aqui, ó, esse menu é o legal. Isso é no lançamento, né? No lançamento, free to play vai poder jogar Hope. Eu não sei se isso é o nome de cidade. Acho que é o nome de cidade. Hope Port, Hope Forest. Mas as Minas e Crenópolis já são cidades de quem tá pagante. E por enquanto vai ser isso. E trade também, free to play não vai poder dar trade. Pra prevenir bots de fuderem a economia. E. Mas mesmo assim, no lançamento do jogo não vai ter trade nem pra quem tá pagante. No lançamento do jogo, o trade vai chegar depois. O trade tá vindo. O Runescape deu 5 anos de conteúdo free to play. Na teoria ele rende vários. Na teoria. Tipo The Sims, tipo Runescape. With a one-time or monthly purchase. So what does this mean? It should absolutely not be mistaken for a microtransaction-based or battle pass-based system, as the creator has personally expressed their distaste for MTX and MTX-based games in the past multiple times, so I think Brighter Shores might be safe from those. Instead, what it means. Eu vou falar uma coisa. Brighter Shores, você tem um dever. Monetiza essa porra desse member, desse VIP, desse premium, o quanto você quiser. Mas, por favor, só tenha isso de monetização. Ou pelo menos skin no máximo. Pelo amor de Deus, não faz mais do que isso, velho. Eu tô com tanta vontade de jogar um jogo que eu não tenho que ficar pensando em dinheiro na vida real depois que eu já comprei, velho. Por favor, só isso. Só o prêmio, só o passe. Tá bom. Pagando Angel, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Is that while most of the game you will be Pagan able Angel. to access and play as free-to-play, the newest content will be barred for a time being. I assume it will unlock as time and progression goes on, and if you want to experience everything, plus some exclusive benefits, you will have to purchase a pass, but you won't have any other microtransactions thrown in your face. So I... Ai, que delícia, cara. Não deveriam fazer MTX que não influenciam. É muito gostoso no Runescape você olhar pra um cara e você ver aquela porra daquela armadura gostosa que aquele corno pegou, porque ele ficou um dia, um ano farmando aquela porra daquele boss, tá ligado? Isso é um negócio que se perdeu no jogo. Eu entendo ainda. Pelo amor de Deus, foda-se que um jogo tenha skin. Mas é muito gostoso quando não tem skin. É muito gostoso quando não tem skin. Tipo, a progressão visual da armadura e você olhar pra alguém com a armadura forte. Vocês lembram do Warcraft Classic? Um cara aparecer na cidade em Ogrimmar com uma porra de uma Thunder Fury, com a porra do martelão que eu esqueci o nome. Você olha pra aquilo e você fala: meu Deus, que bagulho gostoso! Isso é muito legal. Isso se perdeu há mais de uma década. É muito da hora. E aí hoje em dia você até tem isso. Mas você também tem pay to win. Então, tipo, você olha pro cara. Vocês lembram do Shaya? Como é que foi a gameplay de Shaya? Eu entrei na cidade. Aqueles cara que tu olha e pensa, esse não tem vida social. Eu entrei na cidade, eu olhei pra um cara, eu falei, caralho, que maluco foda. Eu dei inspect no cara. Vocês, veteranos de Shaya no chat, falaram, esse é pay to win pra caralho. Porra, velho. Ao invés da gente falar, mano, que cara da hora. Os caras chegam e falam, esse pagou pra cacete. Perdeu isso, tá ligado? Isso vai ser muito legal. Espero que as armaduras sejam bem visuais e tenham itens difíceis de pegar. think it's a fair system. In practice, with early access, it means, as the picture shows, from the 4 available episodes, you will be able to access the first 2 and all of their content, while the mine of Mantuban and Chronopolis is accessible with a premium pass along with player trading. To mention here, player trading is apparently also logged behind the pass, as just one of the security precautions and measures to fight the ever-returning issue of bots and botting. Finally, let's talk about the roadmap, or what to expect. Brighter Shores is set to release in early access on the 6th of November and is currently on the path to be fully released hopefully after 6 months, together with the arrival of PvP to the game. This has been tweeted by Andrew himself. The plan is the game will be labeled as early access until PvP is added. Olha os PvPers! Ok. Então vamos ter PvPzinho, No Runescape o PvP, ele é bem interessante até, tipo assim,
tem players que nunca vão engajar em PVP jamais. E tem players que só jogam por causa do PVP. Ele é bem interessante, ele é bem dividido. É bem legal. Avisou, eu não vi, foi mal. I want to let people start playing without having to wait even longer, but acknowledge it's not quite finished at that point. There will not be a save reset at the end of early access. This also means one point. Não vai ter um reset depois do Early Access. Obrigado. Obrigado. Ai, eu vou jogar que nem um cracudo essa caralho. There will not be a save reset at the end of early access. This also means while November 6th is the early access start, as there will be no wipe of progress, this is technically a soft launch of Brighter Shores. É, lançou So to já. summarize, for now we will have access to isso? 4 fully finished episodes of the game, with all their stories, Porra, progression, combat, and exploration, which is already dubbed as hundreds of hours of content, but player trading is not yet finished, we'll need some more development time, and PvP is hopefully arriving by the end of early access in 6 months, but they have high hopes of creating fun PvP and not rush it. Yes, Brighter Shores will have optional PvP. It has been something I had in mind since day one and been thinking about for years, and I have come up with some good ideas for how to make it work well. For Nice. a feature this important, I want to take the time to get it exactly right, so it probably won't be quite ready at launch, but will be a very high priority feature to finish soon after Ok. launch. PVPers estão bem abraçados aqui então. A lenda está querendo trabalhar o PVPzinho, hein? Vamos abrir uma cidade. Eu não sei como é que vai ser. Se vai ter guild dentro do jogo, se tem party. Eu não sei como é que são os sistemas sociais dentro do jogo. Uma coisa eu garanto: independente do que tem no jogo, a gente vai separar no Discord. Eu vou ter que criar hoje, inclusive, porque começa amanhã. Vou colocar ali no Discord um negocinho pra gente escolher qual profissão a gente vai ser, pra gente pegar pelo menos um símbolozinho ali de qual profissão você é e tudo mais. Vai ter Brighter Shores? Vai, mano. Vai ter Brighter Shores amanhã. Escravo. Padre com dual wield de martelo. Vou pôr hoje ainda, só depois da live, mano. Tem que pôr hoje, porque amanhã eu vou acordar em cima da hora. Amanhã eu vou acordar, comer um marmitão e já tô aqui já. Having years of planning and taking their time with the implementation is a good sign. And remember, Fen Research is an independent studio with no publishers or shareholders pressuring them. They are still likely functioning through the massive success and profits of original RuneScape, so the circumstances seem to be very healthy for a good development cycle and overall environment. But that's Brighter Shores in a nutshell. If you watched the full video, be sure to type Hammer Mage in the comments below so that I know you were here, as I appreciate. Hammer Mage, todo mundo já sabe que o Hammer Mage é algo. As profissões a gente não tem ainda nesses vídeos. Vamos ver se tem em algum lugar. Brighter Shores Professions. Vamos ver o que temos aqui. Já tem algumas. Já tem algumas aqui. Tá, tenham em mente que essas aqui são as de free to play. Então quem não for pagar logo de início, não precisa olhar pra 3 e 4 ainda. Vou ser o mendigo da prefeitura. Gimme Muni PLS. Temos guarda. Será que é um guarda? Temos guarda, temos chefe, pescador, foraging e alquimista. Eu já vou chegar de alquimista logo do episódio 1, então. É isso, porra. Episódio 2 tem Scout, cortador de árvore. Episódio 3 tem Minerador. Mine Fighter. Porque você não pode ser todos ao mesmo tempo, né? Então talvez seja um negócio de minerador com guerreiro misturado. E Blacksmith. 4 Merchant. Merchant. Não tem nada ainda, né? Merchant é interessante. Todos os jogos que tiveram Merchant a gente viu alguma coisa interessante acontecendo. Lança amanhã, mano. Segurança da mina. Detetive, Leatherworker, Watch Person. E Stone Mason. Nossa, o que será que uma pessoa que faz Stone Brick dentro desse jogo vai fazer? Stone Mason.
Tem demo free pra jogar o jogo completo é pagando. Room isométrico. Interessante, interessante. Ok, tem bastante profissão. Logo de início. São quantos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vai chegar mais com o futuro, né? E aqui os alquimistas já tem confirmado algumas poções. Vamos ver isso aqui. Tem descrição delas ou não? Ah, não tem descrição delas. Não tem descrição delas, eu vou ter que sentir. Vou ter que sentir. É legal. Já pensou se os NPC não vendem poção de vida? Nossa. Nossa. O Império de Dona Marlene continua. Dona Marlene agora craftando poções de vida pra todo game.